Eles dizem que o tempo cura tudo, mas e quando o tempo simplesmente para? Num lugar esquecido, onde a dor foi silenciada à força, há paredes que ainda sussurram. Um hospital psiquiátrico abandonado nos arredores de Nova Jersey, Estados Unidos, fechado em 1979, após acusações de abusos e experimentos não autorizados. Mas em 1993, uma equipe de filmagem entrou ali, achando que encontraria apenas ruínas e silêncio. O que eles gravaram jamais deveria ter sido visto. Relógios que marcam a mesma hora em todas as salas, sombras que se movem, onde não havia ninguém, e uma única frase, repetida no fundo de cada áudio: eles ainda estão aqui. Prepare-se para descobrir o hospital onde o tempo parou. Em 1993, uma equipe independente de filmagem recebeu uma autorização rara e oficial para entrar no interior de um hospital psiquiátrico abandonado no interior de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O objetivo era claro: gravar um documentário investigativo sobre os traumas do passado, os abusos institucionais e o que havia restado daquele prédio deixado para trás em 1979, o ano em que ele foi abruptamente fechado após denúncias gravíssimas. Segundo os registros da época, o hospital teria sido palco de procedimentos experimentais não autorizados, sessões de eletrochoque sem consentimento e desaparecimentos nunca solucionados. Na época de seu fechamento, mais de 40 pacientes estavam internados. Apenas 36 constam oficialmente como transferidos. 4 nunca mais foram vistos. A equipe, composta por 6 profissionais, 2 cinegrafistas, um documentarista, uma produtora, um técnico de som e um historiador, entrou durante o dia, gravando cada corredor com uma câmera de mão Sony VX1000 e luzes LED portáteis. Inicialmente, tudo parecia o esperado: corredores cobertos de poeira, camas de metal enferrujadas, arquivos médicos espalhados pelo chão e uma inquietante sensação de abandono. Mas havia algo silenciosamente errado. Durante a gravação, o historiador da equipe percebeu um detalhe estranho. Um antigo relógio de parede na ala central ainda marcava 03 horas e 13 minutos. Ele comentou como curiosidade, e seguiram com as gravações. Porém, ao acessarem outras alas, a de contenção, a pediátrica e até a cozinha, todos os outros relógios fixados nas paredes também estavam marcando exatamente o mesmo horário, 03 horas e 13 minutos. A princípio pensaram ser coincidência, ou apenas marcas congeladas de um possível blackout da época em que o prédio foi evacuado. Mas ao retornarem ao laboratório para revisar as fitas, o mistério se aprofundou. Nas imagens, notou-se que todos os relógios apareciam nitidamente travados nesse horário exato, mesmo os digitais, sem bateria, e inclusive os de bolso esquecidos sobre mesas de enfermeiras. O mais intrigante: esse horário só aparece nas imagens. Segundo o cinegrafista, ao vivo, nenhum deles se deu conta desse padrão. Era como se os aparelhos só mostrassem 03 horas e 13 minutos quando registrados pelas lentes. Ao longo dos dias seguintes, a equipe começou a notar outro padrão recorrente: reflexos que não estavam ali. Em várias cenas, principalmente nos corredores e salas com janelas, surgiam breves vultos no reflexo do vidro. A primeira suspeita era de que algum membro da equipe tivesse passado por trás da câmera. Mas ao cruzar as imagens com os relatos e o posicionamento de cada um, perceberam o impossível. Em pelo menos 8 momentos diferentes, sombras atravessavam os vidros, sem que houvesse ninguém ali. Uma silhueta magra de cabeça baixa, que por vezes parecia arrastar o braço pelo vidro embaçado. E então veio o som. Ao isolar os áudios para limpar os ruídos, o técnico percebeu uma camada baixa, quase imperceptível, repetida em vários trechos. Era um sussurro, uma voz grave, abafada, que dizia: eles ainda estão aqui. Essa frase aparece em pelo menos 5 gravações distintas, e sempre no exato momento em que os relógios são enquadrados. Assustados, a equipe decidiu encerrar o projeto antes do previsto. Informaram as autoridades locais, que ordenaram o novo lacre do local. Desde então,
O hospital psiquiátrico foi totalmente interditado, com placas de aviso proibindo a entrada e presença constante de guardas noturnos. Mas histórias continuaram surgindo. Investigações independentes afirmam que, mesmo sem energia, câmeras deixadas por exploradores urbanos voltam a funcionar misteriosamente às 03h13 e gravam por conta própria. Guardas relatam ouvir portas se fechando, mesmo sem vento ou acesso a corredores internos. E os poucos curiosos que conseguiram burlar a segurança relatam a mesma sensação. Uma pressão no ar, como se o tempo estivesse suspenso. Nenhum relógio funciona ali, exceto os que marcam invariavelmente 03h13. Você entraria em um lugar onde o tempo parou? Onde as sombras se movem apenas quando ninguém está olhando? Onde uma frase é repetida sem que ninguém diga: eles ainda estão aqui. Talvez estejam mesmo. E talvez estejam esperando pela próxima câmera. Até hoje o hospital permanece lacrado, não por motivos de segurança, mas por precaução. Aqueles que ousaram entrar depois juram ter visto os mesmos sinais, os mesmos relógios, as mesmas sombras, o mesmo sussurro vindo de dentro das paredes. Eles ainda estão aqui. A pergunta que fica é: eles, quem? E se o tempo realmente parou naquele lugar? Será que alguém ou algo ficou preso ali dentro também? Se você tivesse a chave, teria coragem de entrar? Se essa história fez você arrepiar, imagine o que vem nos próximos episódios. Aqui no Cúrio Sombra, cada vídeo revela um segredo que o mundo tentou esquecer. Então se inscreva agora. Ative o sininho para nunca perder os próximos mistérios. E se você já ouviu falar de algum lugar onde o tempo parou, conta pra gente nos comentários. A gente pode investigar, porque no Cúrio Sombra, nada fica escondido por muito tempo.